Amém. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, igreja? Amém. Gente, tem espaço aqui perto de mim. Quem quer vir para a sombra, o pessoal que está aí atrás, também, se quiser vir mais para cá, tá bom? Tem bastante espaço aqui. Bom, se você quer ficar de frente para mim, e aqui também, ó, gente, pode ficar aqui perto também. Ou tem lá no fundo, onde o irmão está escondido lá, ó. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aí? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente ler a palavra? Os judeus, quando se reuniam nas sinagogas, durante a leitura do rolo da lei, eles ficavam em pé, em sinal de respeito. E durante o ensinamento eles se sentavam para mostrar que não tinham pressa de sair da presença de Deus. Bem-aventurado é você que escolheu estar aqui nesse final de semana. Bem-aventurado é você que escolheu estar na presença de Deus. Eu creio que Deus não tira ninguém de casa e traz para um lugar como esse, longe da família, longe das obrigações. Aqui tem mães, tem jovens que precisam estudar. À toa, amém? Se Deus te tirou da sua casa, é porque Ele tem algo grandioso para realizar na sua vida. Abra comigo no livro de Daniel. Quem trouxe a Bíblia diz amém. Amém. Quem não trouxe diz ih. Que é isso? Quem está vindo ao encontro pela primeira vez? Vocês estão perdoados. O restante não. Tem que trazer a palavra. Porque é pela palavra, irmão, que nós seremos salvos. Amém? Eu posso te dar um conselho errado, o Alderi pode. Até o padre pode te dar um conselho errado. Mas a palavra de Deus, essa não mente, essa não decepciona, essa não vai dizer nada que seja errado para você, amém? Amém? Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele tem sede pela palavra de Deus. Então não saia da sua casa sem a palavra. Não passe um só dia sem que você leia a palavra de Deus. Eu fico pensando que se um dia eu desviar do caminho de Deus, que aquele que está em pé, cuide para não cair, amém? Só de ver vocês vindo ao encontro do grupo de oração, com a palavra embaixo do braço, eu vou me lembrar tudo que Deus fez aqui e vou querer voltar, amém? Então, não esqueça da sua palavra. A Bíblia Ave Maria é a página 1190. 1190. Daniel, capítulo 3. Fica depois de Salmos, depois de Isaías, Jeremias. Daniel, capítulo 3. Amém? Enquanto o pessoal acha, Daniel, capítulo 3, versículo 13. Bíblia Ave Maria 1190. Eu vou começar a ler e aí vocês vão me acompanhando. Amém, igreja? Amém. Os três jovens na? Opa, metade achou. Os três jovens na? Versículo 13. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abidnego, né? Mas eu falo Abidnego, gente, tudo errado. Os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhe: é verdade, Sidraque, Misaque e Abidnego, que recusais o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que eu erigi? Pois bem, estáis prontos. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, repita comigo, o som da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, a vós prostrardes em adoração diante da estátua que eu... Se não fizerdes... Eita, melhorou agora, hein?
serei precipitado de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar-vos da minha mão? Versículo 16. Sidraque, Misaque e Abdinego responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder a esse respeito. Se assim deve ser o Deus a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha ardente. E mesmo, ó rei, da tua mão, e mesmo que não o fizestes, saiba, ó rei, que nós não renderemos culto algum aos teus deuses. Vão render ou não vão render culto aos deuses? E que nós não adoraremos estátua de ouro que existe. Versículo 19. Então a fúria de Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidraque, Misaque e Abdinego. Os traços de seu rosto alteraram-se, e ele elevou a voz para ordenar que se aquecesse a fornalha 7 vezes. Quantas vezes, igreja? Mais do que o costume. Versículo 20. Depois deu ordem aos soldados mais vigorosos de sua tropa para amarrar Sidraque, Misaque e Abdinego e jogá-los na fornalha ardente. Esses homens foram imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas, e jogados na fornalha ardente. Mas os homens que por ordem, versículo 22, mas os homens que por ordem urgente do rei tinham superaquecido a fornalha e lá jogados Sidraque, Misaque e Abdinego, foram mortos pelas chamas no momento em que eram precipitados na fornalha os 3 jovens amarrados. Amém? Dê um beijo na tua palavra, coloque ela sobre a cadeira e aplaude com força a palavra de Deus. Tá ruim demais, aplaude com força. Dá glória a Deus, meu amigo. Aleluia, essa é a palavra, é o nosso alimento. Amém, igreja? Pode se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, a missão mais difícil do retiro é pregar depois do almoço. Aqui tem espaço também, ó, pessoal, se vocês quiserem vir pra cá, tá? Porque depois do almoço dá um sono danado, dá ou não dá? Sim ou não? Vocês estão com sono, gente? Vou te acordar, irmã. Se eu ver o irmão dormindo, você cutuca ele, tá? Mas eu creio que Deus, como eu disse, não movimenta ninguém à toa. Meus irmãos, meu nome é Magda Dantas, como o irmão já disse. Caminho com o irmão há muitos anos. Hoje nós não estamos na mesma comunidade, mas tem cerca, não faço nem ideia, faz uns mais de 10 anos que nós caminhamos juntos. Conheci o padre, gente, o padre não lembrou de mim, mas eu já conheci ele em uma vigília que nós pregamos há uns anos atrás, acho que 2019. Ele foi muito gentil comigo, eu tava com medo, porque foi num caminho muito perigoso, gente. Eu fui subir no morro sozinha, que eu tinha ido, e rezando assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E aí no final o padre me esperou da vigília e a gente desceu junto até a estrada. Me acompanhou, para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos ao que interessa, meus irmãos. O Oderi, no começo desse dia, ele pregou sobre a Babilônia. Sobre o que, igreja? Meus amados, as pessoas dizem, estudiosos dizem, que tirando o período do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, onde morreram em torno de 6 milhões, de 4 a 6 milhões de judeus, o período mais difícil na vida do judaísmo, dos judeus, do povo de Israel, foi quando eles foram cativos da Babilônia. Magda, não está sendo agora? Eles estão em guerra, sim ou não? É triste demais, não é não, gente? Mas o período mais difícil, já passaram por muitas guerras, foi o período da Babilônia. Por que, igreja? A palavra... Não, vou pedir para você baixar só um pouquinho, senão eu vou ficar prestando atenção em você. A palavra do Senhor diz assim, que o rei Nabucodonosor começou a conquistar muitos povos. Presta atenção para você entender onde eu quero chegar. Começou a conquistar inúmeros lugares, inúmeros povos. E aonde ele ouvia, irmão, que tinha um povo próspero, uma terra rica, ele ia e conquistava. Só que foi um rei extremamente cruel. Por quê? Porque onde ele passava, meu irmão, havia destruição. Aonde ele passava, os homens eram mortos, escravizados, as mulheres eram estupradas, as crianças eram deixadas para morrer à míngua. Nas terras que ele deixava só as pessoas mais pobres, os agricultores
que não tinha a menor chance de reerguer a nação de novo. E assim foi com o povo de Israel, meus irmãos. Ele chegou até a cidade do povo de Deus. Ele chegou até o povo de Deus e começou a destruir tudo. Tudo que o Senhor havia feito. Meu irmão, você sabe o templo de Israel, onde Salomão fez com a maior riqueza do mundo? Como só um homem muito inspirado por Deus poderia fazer, foi destruído. E eles pegaram as coisas do templo, meu irmão. Nabucodonosor levou as coisas do templo, destruiu absolutamente tudo. Aonde era sagrado, aonde só o sumo sacerdote poderia entrar. E eles destruíram, meus irmãos, absolutamente tudo. Seria a mesma coisa do rei agora entrar aqui nesse acampamento, derrubar o Padre Juvi no chão e pisar no sacrário. Era mais ou menos isso que aconteceu naquele tempo. Ele destruiu absolutamente tudo, meu irmão. Tudo que o povo acreditava, tudo que o povo buscava. Pensa comigo, alguém entrando na nossa capela, alguém entrando na nossa igreja. Irmão, se tem alguém que gosta da paróquia que mora, sou eu. Minha paróquia é pequenininha e muito antiga. Só tem idoso. E eu amo a minha paróquia. Imagina alguém entrando lá e destruindo tudo, gente. Eu acho que eu morria junto, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele destruiu tudo. E levou consigo o povo de Israel escravizado. Para você entender, meu irmão, o que aconteceu, pensa comigo, alguém entrando aqui e nos levando, sem você saber se ia poder ver. Como está acontecendo lá o Hamas levando o povo escravo, o povo como refém. Sem você saber se vai poder ver a sua família de novo, sem você pegar alguma coisa em casa. Não deu tempo. Eles foram apenas levados, todos eles, sem saber o que seria da vida deles, da família deles, da terra deles. Perderam tudo. E a palavra do Senhor então diz assim, meu irmão, que quando eles estavam chegando na Babilônia, o Senhor falou assim, eu quero, o Senhor. Nabucodonosor falou assim, olha só, eu quero que separe aqui os melhores, os meninos mais inteligentes, os meninos que têm descendência real, para vir aqui no meu palácio, que eles vão aprender a me servir. Irmão, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem melhor para servir um rico do que alguém que já foi rico? Não é verdade? Sim ou não? Porque se chegar com um monte de talher perto de mim, não vou nem saber. Quem melhor para servir um rei do que alguém que vivia no palácio? Do que alguém que tinha descendência, parentesco real? Então Nabucodonosor pegou os melhores meninos e foi lá para ensiná-los a ser servidores dele. Só que a palavra do Senhor diz assim, meu irmão, que quando aqueles meninos, eles aprendiam absolutamente tudo. Aprendiam sobre astronomia, aprendiam, irmão, sobre a ciência, sobre geografia, sobre absolutamente tudo, para poder servir o rei da melhor forma possível. E quando o rei estava formando aqueles meninos, ele queria que aqueles meninos fossem bem cuidados. E de repente diz a palavra de Deus que o rei fez um banquete. Aqueles meninos tinham fartura para comer. Fez um banquete imenso, irmãos, para eles comerem. Só que a comida deles era consagrada aos deuses da Babilônia. A comida deles era consagrada aos deuses pagãos. Então Deus abominava, meu irmão, tudo aquilo que não era dele. Assim como é hoje, as coisas não mudaram. Mas a palavra do Senhor diz assim, que de repente quando aqueles meninos sentaram para comer, um deles se levantou e falou assim, ei, eu não vou comer isso aqui não. Eu não posso comer. Por quê, filho? Você tem que comer, você vai ficar fraco. Não, eu não posso. Porque o meu Deus disse que eu não posso comer carne de porco. Porque eu não posso comer essas carnes que estão aqui consagradas a outros deuses. E aqueles homens, irmãos, que estavam lá para ensinar esses meninos, falaram assim, como não? Você tem que comer, você vai ficar fraco. O rei vai ver que você está abatido. Imagina comendo só legume, gente. Você aguentaria assim ou não? O irmãozinho riu quando eu falei que salada faz mal para a saúde, não é meu tamanho, né, gente? Imagina viver só de salada, gente. A palavra então diz assim, que ele falou assim, olha só, então faz assim, deixa a gente comer, me deixa comer só a saladinha, só os legumes, já que o banquete é consagrado, eu vou comer só os legumes. E no final desse período você compara a gente com os outros que estão comendo de tudo. Entenda bem, muitos foram chamados naquele lugar, muitos haviam, irmão, se sentado na mesa do banquete, mas um deles se levantou. E eu quero falar para você, meu irmão, talvez você esteja passando uma situação difícil na sua casa, na sua paróquia, no seu grupo de oração, na sua família, aonde você veio para cá, para esse acampamento, e as pessoas estão falando assim, você é louco? O que você foi fazer lá? E agora era da igreja, e agora ele é isso, e agora virou beato, e agora
povo. E ó, para quem estava no mundo, para quem fazia, né, arruaça no mundo, agora quer ser da igreja, quer ser melhor que nós. Irmão, entenda bem, mesmo que você olhe para um lado e para o outro e não esteja ninguém caminhando com você, precisou se levantar apenas um, para Deus mostrar que ainda havia esperança naquela nação cativa. Precisou se levantar apenas um, para Deus mostrar que ainda falava no meio daquele povo. Eles estavam longe do templo, sim ou não? Estavam no meio de uma nação inimiga, sim ou não? Estavam sofrendo, sim ou não? Bastou se levantar Daniel. E a palavra diz que de repente se levantou mais 3. Misael, Azarias e Ananias. Repita comigo. Ananias, Misael, Azarias. Só que quando eles mudavam lá, quando eles iam para lá, a primeira coisa que o demônio faz é fazer com que a gente esqueça da nossa identidade, jovem. Presta atenção em mim. A primeira coisa que o demônio quer fazer com você é fazer você se esquecer da sua identidade. A primeira coisa é fazer você se esquecer de quem você é. E aqui ele mudou o nome para esses nomes que nós lemos. Daniel passou a ser chamado de Belpazar. Os outros 3 de Sidraque, Misaque e Abednego. E a Bíblia diz assim, irmãos, que eles foram crescendo naquele lugar. Daniel começou a ser usado por Deus poderosamente. Daniel começou a ser usado por Deus. E os outros meninos começaram a se levantar, exemplo de Daniel também, e falaram: a gente não vai se render, a gente não vai comer dessa carne, a gente vai ficar forte, a gente vai se alimentar da fé, da presença do nosso Deus. Meu irmão, e eles começaram a crescer em graça, começaram a crescer em conhecimento, começaram a crescer, irmãos, diante daqueles homens que estavam lá diante de um lugar inimigo. Mas a palavra de Deus diz assim, que de repente o rei Nabucodonosor, vendo tudo que ele poderia conquistar, vendo aonde ele podia chegar, vendo a força que seu exército tinha, começou a abusar de seu poder, amém? Amém? E nós sabemos, irmão, que os primeiros que sofrem, quando a gente tem um líder que não está de acordo com o Senhor, que não caminha de acordo com a vontade de Deus, é o povo. Nós já tivemos exemplos no Brasil, fora, e vamos continuar tendo exemplos até Jesus voltar. Quando o líder está longe da presença de Deus, o primeiro que sofre é o povo. E a Bíblia diz assim que o rei Nabucodonosor era orgulhoso daquilo que ele queria fazer. Orgulhoso, né? De sua conquista, de sua força. Ele levantou, irmãos, um monumento de ouro, uma estátua de ouro gigante. Fazer igual o Deri que derrubou a capela, ele estava contando ali em cima. Fazer um monumento de ouro. De novo, gente. Aqui tem 2. E ele falou assim, que quem não se ajoelhar ao som da harpa, da lira, de todos os instrumentos, do violão, da bateria, do baixo, quem não se ajoelhar diante dessa estátua que eu erigi, que mostra o meu poder, a minha grandeza, quem não se dobrar diante da minha estátua, vai sofrer as consequências. E diz a palavra de Deus que ele fez uma grande festa na inauguração. Festa é bom, sim ou não? Ah, é bom? Tem inauguração? Ai, gente, amo. Ainda mais quando tem comes e bebes, né? Adoro. Quem não se ajoelhar vai sofrer as consequências. E ele fez uma grande festa para a inauguração de sua estátua, de seu monumento. Toda de ouro. Que mostrava a sua grandeza, que mostrava o seu poder, que mostrava, irmão, tudo aquilo que ele representava. A Bíblia diz assim, que de repente ele chamou os seus escribas, ele chamou os seus mestres de lei, ele chamou os seus contadores, ele chamou os seus juízes, os seus magos, ele chamou todo mundo para ficar à frente da estátua. Todo o povo se reuniu. E a palavra do Senhor diz assim, que de repente houve um silêncio. E começaram os instrumentos tocarem naquele lugar, que era um sinal de que aquele povo precisava ajoelhar diante daquela estátua, diante daquela imagem. Agora imagina comigo aqui. Aqui a gente tem quantas pessoas mais ou menos? Alguém sabe quantas fichas? Quantas pessoas vieram? Acho que tem umas 100 pessoas. Agora imagina todo um povo reunido num lugar como esse.
E de repente, quando tocou os instrumentos, todo mundo se ajoelha. Mas 3 ficaram em pé, gente. Todo mundo se ajoelhou. Tem que se ajoelhar, sim ou não? Mas 3 ficaram em pé, irmão. 3. Não tinha como não ver esse abençoado, hein? Foi os fofoqueiros falar o que pro rei? Rei, não queria falar nada não, mas tem os judeus ali que não vão se ajoelhar. A gente até dá um toque neles, mas eles não vão se ajoelhar, não adianta. Não tem o que fazer. E o Senhor, que havia estabelecido, que havia permitido que aqueles meninos estivessem ali, começou a colocar uma força dentro deles. E quanto mais as pessoas olhavam para ele, eu fico pensando assim, olha só, aqueles lá não se dobraram, aqueles lá estão querendo chamar atenção, estão querendo aparecer, aqueles meninos ali não estão querendo ser o que Deus mandou, o que os nossos deuses mandaram eles ser. E eles continuaram em pé naquele lugar, irmãos. Misaque, Sidraque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, eles permaneceram em pé naquele lugar, enquanto toda aquela população se ajoelhava. Tinha judeu no meio deles, sim ou não? Sim, enquanto toda aquela população se ajoelhava, eles permaneciam em pé. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu orava a Deus nessa manhã e escolhi essa passagem. É engraçado que normalmente eu já sei que eu vou pregar muito antes, mas hoje o Senhor demorou a falar comigo. Eu falei assim, caramba, né? O que o Senhor quer falar para aquele povo? O que o Senhor quer falar com aquele povo? E o Senhor falava assim, Magda, está na hora do povo se levantar. Está na hora do povo se levantar. E eu sei entender porque o Senhor estava falando uma coisa dessa, meu irmão. Sabe por quê? Porque a estátua está sendo levantada diante de nós. A estátua está sendo levantada diante das nossas famílias. A estátua está sendo levantada na nossa política. A estátua está sendo levantada nas nossas escolas. A estátua está sendo levantada, meu irmão, na televisão, na série, no filme que a gente assiste, nas músicas que a gente ouve. Jovens, presta atenção numa coisa. As estátuas estão sendo levantadas pelo Instagram, pelo Facebook. As estátuas estão sendo levantadas pela mídia. E nós, irmãos, estamos em qual posição? Nós estamos vivendo em um tempo, meu irmão, que já não há mais como a gente negar que o diabo está tentando destruir a cada um de nós. Está tentando destruir as nossas casas, as nossas famílias. Está tentando destruir os sacerdotes, onde ele vinha falando do carro. Que 39, é isso? 39 sacerdotes no estado de São Paulo tiraram a própria vida. Irmão, não foi 1, não foi 2, não foi 10, foram 39. 39. Como as 39 chibatadas que Jesus levou nas costas. Imagina, irmão, o tanto de dor que o coração de Deus não está sentindo nesse momento. Por quê? Porque se um sacerdote se levanta, irmão, contra as coisas que o mundo tem pregado, ele é preso, ele é acusado, ele é perseguido. Meu amado, se nós nos levantamos contra as coisas que o mundo tem pregado, nós sofremos perseguição da mesma forma. Preste atenção numa coisa, nós estamos vivendo em um tempo que não dá mais, irmãos. Eu gosto de fogo? Gosto. É importante? É importante, claro. Mas se o fogo, irmão, presta atenção. Jesus fala, eu vim lançar fogo sobre a terra e como eu queria que ele estivesse aceso. Será que quando eu retornar ainda encontrarei fé sobre a terra? Eu entendo, irmão, que às vezes a gente vem para um encontro desse e a gente quer uma pregação que aviva, que faça a gente se sair daqui, né, como sentindo nas alturas. Só que se você não entender a palavra de Deus, irmão, você vai passar 1, 2, 3, 10 dias, talvez 1 ano, 2 anos, cheio da presença. Mas quando vem a primeira prova, você desanima. Você acaba deixando. A gente começa a pensar assim, nossa, que exagero aquele dia no encontro. Ai, eu não precisava rezar daquele jeito. Quantas vezes você já ouviu alguém que fazia parte do seu grupo de oração falar desse jeito? A gente começa a duvidar, irmãos. Será que aquilo que eu vi mesmo foi coisa da minha cabeça ou foi Deus agindo? Só que aqui, meu amado, o Senhor está trazendo nós aqui hoje, nessa tarde, para dizer, meus filhos, é hora de ficar em pé. O mundo vai levantar estátuas, Nabucodonosor vai te perseguir, mas é hora de ficar em pé diante do Evangelho de Cristo, em pé diante das coisas que o Senhor tem nos pedido. João Paulo II sempre dizia, jovens, se vocês forem o que devem ser, incendiarão o mundo. Aonde estão os jovens, irmão, que não incendeiam mais o mundo? Aonde estão os jovens, irmão, de São Paulo, de Itaquá?
estão os jovens de São José dos Campos? Aonde estão os jovens, irmão, de Mogi? Aonde estão os jovens que não têm mais incendiado o mundo? Meu amado, eu fiquei pensando naquela invasão, onde aqueles meninos estavam se divertindo, lá em Israel, numa rave. Mas eles foram para o céu? Eu não sei, irmãos. Foram para o inferno? Eu não sei também. Só quem sabe é Deus. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, quantos daquele precisavam ouvir o seu evangelho e não ouviram, morreram sem ouvir o seu evangelho, sem ter fé, sem acreditar em ti. Meu amado, nós estamos vivendo em um tempo onde não dá mais para ficar em cima do muro. Ou você é quente, ou você é frio, senão o Senhor te vomita. Eu fui para Aparecida Pé, irmãos, mês passado. E no meio do caminho estava um sol, e eu passando mal. Fui beber água que estava na minha mão. Só que a água estava fervendo. Irmão, pensa. Eu fui com meu cunhado, 20 quilômetros na minha frente, eu andando lá, meu Deus. Aí o que aconteceu? Bebi água morna, minha pressão baixou e eu falei, opa, que Deus me ajude a chegar lá, porque tá difícil. Tive que deitar, irmãos, respirar e ter força de novo, porque a água morna faz mal. Ou você é quente, ou você é frio. Não dá pra você ficar vindo nos encontros, irmão, sair daqui e ter uma vida errada. Aqui a gente viu muitos jovens pulando, se alegrando. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas não dá, irmão, para você ter um dom como o dom do repouso do Espírito Santo e sair daqui e viver uma vida contra o Evangelho de Cristo. E viver uma vida longe do Evangelho. É engraçado que a gente vai pregar muito, né? E é sempre esse contraste nas pregações, entendeu, gente? Por quê? Porque Deus tem suas formas de agir. Deus tem as suas formas de agir. Aquele povo tinha que se dobrar diante daquela estátua, mas eles falaram assim, eu não vou me dobrar, eu não vou cair, eu não vou desistir, eu não vou. Talvez um deles ficou com medo e falou assim, nossa, eu acho que é melhor eu fazer isso agora. E o outro falou assim, não, meu irmão, vamos permanecer em pé. Mas a palavra do Senhor diz assim, que então o rei se enfureceu de tal forma que a sua expressão mudou, irmão. O rei se enfureceu de tal forma, irmãos, que a expressão dele mudou. Falou assim, manda chamar esses meninos aqui. Quem eles estão pensando que é? Quem eles estão pensando que é para pregar desse jeito? Eu me lembro que eu tinha por volta de 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. E eu fui pregar, não pregava o evangelho, mas eu cantava, ministrava e falava pra caramba, né? E eu comecei a pregar para uns jovens que estavam lá numa escola, e uma professora chegou e falou assim, eu vim ver quem estava falando. Você é abusada, hein, menina? E eu não tinha noção do que ela estava falando, irmãos. Porque pra gente poder ser de Deus nos dias de hoje, precisa ser abusado sim, meu irmão. Você precisa se decidir sim. Sabe por quê? Porque você vai falar coisas que as pessoas não vão aplaudir você. É engraçado que quando a gente posta alguma coisa no Instagram, eu olho menos 10. Eita, nunca vou ser famosa no Instagram, né? Menos 10. Opa, já perdi 2, perdi 3. E assim vai, irmãos. Porque a Bíblia fala, meu amado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas as pessoas estão no meio da Babilônia gostando de viver como cativos. Está na hora de nós nos levantarmos, igreja. De repente aqueles meninos foram trazidos diante da presença do rei. E sabe o que é engraçado? Que um deles virou. E a Bíblia fala Sidraque, Misaque e Abdinego. E sabe o que é engraçado? Que em tempo todo a Bíblia fala esse nome. Sidraque, Misaque e Abdinego. De repente chegam os 3 diante do rei. E o rei fala assim, que história é essa, meninos? Eu fico pensando que o rei deve ter falado calminho, amém? No primeiro momento, que história é essa, garota? Eu fiz uma estátua tão bonita. Aqui eu estou mostrando a paz. Eu estou querendo fazer a paz aqui no nosso meio. Eu estou querendo que você seja feliz aqui na nossa cidade. Guilherme, né? Estou querendo, Guilherme, que você seja feliz. Se dobra diante da estátua. Tem outro Guilherme aqui. Eu estou querendo que você... Eu lembrei porque é o mesmo nome os dois. Eu estou querendo que você se dobre para você ser feliz. Caminhar com Deus é muito difícil. Ai, não vale a pena não, muito trabalho. Vamos fazer assim, então você vai lá no encontro, você recebe, é bonito. É tão lindo ver os irmãos tocando, esse menino pequeno tocando bateria, que lindo. Uma família servindo a Deus. E depois você vive sua vida normal, não precisa se envolver, só tem respeito, fé. Se dobra se for preciso, vai para onde o mundo está mandando se for preciso, o seu coração está em paz, o que importa é o coração.
E é de fato o coração, irmãos. Mas precisa ter um coração entregue a Deus. Porque a palavra do Senhor diz, meu amado, que o coração do homem é enganoso. Então, naquele instante, o rei falou assim: "Ei, vocês vão se dobrar ou não vão? Nós estamos querendo estabelecer um reino de paz. Estamos querendo fazer aqui um lugar bom para a gente morar. Todo mundo na mesma fé. Todo mundo ali andando no mesmo caminho. Tudo certo, tudo ok. Vai se dobrar ou não vai?" "Não vamos, rei." "Mais uma chance, você vai ou não vai?" "Não vamos." E a Bíblia diz que o rei se encolerou-se, que o rei ficou bravo, que o rei queria que eles se dobrassem. E de repente, meu irmão, um deles se levantou e falou assim: "Olha aqui, rei, nós não vamos se dobrar." E ponto final. Então o rei se virou e falou assim: "Ah, você não vai se dobrar? Então prepara a fornalha ardente." A fornalha era para queimar lixo, igreja. Prepara a fornalha ardente agora. E eu quero que vocês coloquem 7 vezes mais. Quantas vezes, igreja? 7 vezes. Gente, 7 vezes mais quente para jogar esses meninos lá. Joga eles lá, que eu quero ver agora quem é que não vai se dobrar, quem é que não vai me temer, quem é que não vai ver o meu poder. E a palavra de Deus diz que um deles se virou e falou assim: "Olha aqui, rei, você pode até jogar a gente lá. Se for a vontade de Deus, nós vamos para lá. E Ele pode nos livrar do fogo, Ele pode nos livrar do povo, Ele pode nos livrar até das suas mãos." E o rei falou assim: "Aumenta o fogo dessa fornalha que eu quero ver o seu Deus nos livrar." E ele falou assim, o menino vira e fala assim: "E mesmo, rei, mesmo que o Senhor Deus não nos tire dessa fornalha e a gente morra aqui queimado, mesmo que o Deus de Israel não escute o nosso clamor nesse momento e a gente morra queimado, mesmo assim nós não vamos nos dobrar, porque o meu Deus, o Deus que me tirou o meu povo do Egito, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos alimentou, o Deus que nos deu Israel, o Deus que nos deu a nossa terra, o nosso templo, a nossa fé, Ele vai nos levar para a glória. E um dia nós não teremos o corpo, mas a alma livre." Meu irmão, presta atenção numa coisa. Nós estamos vivendo num tempo, ou você se decide, ou você vai para a fornalha, ou você se dobra diante da estátua do mundo. Ou você vai para a fornalha, ou você se dobra diante da estátua do mundo. Mas eu quero falar uma coisa para você. A estátua, irmão, a estátua vai te dar uma vida confortável, uma vida boa, uma vida com aplausos. Mas o Deus de Israel vai te dar aquilo que ninguém pode tirar: a tua salvação. Igreja, nós precisamos entender que estamos no tempo de dar o sangue. E sempre que o Senhor quer agir de forma grandiosa no meio do seu povo, Ele começa agindo de uma forma engraçada. Moisés, irmão, 40 anos no deserto, 40 anos vivendo de boa, esposa, filho, riqueza. 40 anos, irmão. Quantos anos você tem, irmão? 35 anos. Eu tenho 33. Quantos anos tem, Dani? A Dani deve ter 40, eu acho. 38. Tem alguém com 40 aqui? Você tem 40, irmã? Tá bem, hein, irmã? Glória a Deus, Deus é bom. 40 anos. Tem 40, irmã? Tá bonitona também, hein? A irmã também. 40 anos, gente, antes dessas meninas nascerem. Moisés tranquilo no deserto. Sabe o que a palavra fala? Que de repente Moisés estava cuidando do rebanho. E ele olhou uma sarça pegando fogo. Só que essa sarça não se consumia, igreja. A sarça pegava fogo e não se consumia. E ali Deus falou: "Tire a sandália dos seus pés, eu tenho uma missão. Vai falar no meio do povo de Israel, porque eu vou libertá-los do Egito." Aqui, irmão, no meio da Babilônia, um lugar onde não tinha esperança, eles passaram 70 anos. Quantos anos? 70 anos, gente. 70 anos. Na Babilônia. Não tinha esperança de sair, eles nem imaginavam quanto tempo ia passar. E a palavra do Senhor diz assim: que aqueles meninos então foram pegos. Pegaram os homens mais vigorosos, mais fortes, e amarraram aqueles meninos com as suas roupas, as suas túnicas. Amarraram aqueles meninos com tudo que eles tinham, capa, tudo. E jogaram, irmãos, eles na fornalha. De modo que não sobrasse nada deles para trás. "Ah, mas deixa a roupa aqui que eu vou ficar." Não, amarraram com tudo, diz a Bíblia. E jogaram ele na fornalha. Só que quando jogaram ele na fornalha, meu amado,
A palavra do Senhor diz assim, que os homens que jogaram eles foram queimados pelo fogo e morreram. E de repente o rei começou a falar assim, tá vendo, não me obedeceu? É isso que dá. Vai defender a fé? É isso que dá. Vai viver uma vida longe, né? Uma vida dentro da igreja? É isso que dá. Não tem alegria, você só se lasca. Olha lá, quer virar beata? É isso que dá. Vai perder um final de semana inteiro no acampamento? É isso que dá. Vai lá, joga eles. E o rei começou a falar, e eu fico pensando, irmão, que aquele povo todo ficou quieto de ver a crueldade do rei jogando aqueles meninos na fornalha. Tudo amarrado. Tudo sem possibilidade de sair de lá. E a Bíblia diz que de repente aqueles meninos, irmão, que foram jogados na fornalha. E eu fico pensando que o rei deve ter jogado os meninos na fornalha, se virado para o povo, e na hora que o rei ia falar assim, vocês estão vendo o meu poder? Estão vendo o que eu posso fazer com vocês? Os meninos, então alguém fala assim, rei, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o rei, o que foi? Olha ali. E o rei deve se virar e olhar para a fornalha de novo, meu irmão. Uma fornalha ardente, 7 vezes mais forte do que o de costume. Aonde os soldados que jogaram os meninos morreram queimados. E de repente o rei olha e começa a olhar aqueles meninos. Aqueles meninos tudo amarrado, irmão. Tudo amarrado dentro da fornalha. Tudo amarrado dentro da fornalha. E de repente os meninos estavam dançando dentro daquela fornalha. Estavam com as mãos amarradas. Estavam, irmão, com as pernas amarradas. Estavam, irmão, sem poder fazer nada naquele momento. Mas o Deus de Israel estava fazendo por eles. Então, quanto mais o fogo estalava, mais eles começavam a dançar. E de repente, meu amado, diz a palavra de Deus, o tempo inteiro chamamos Sidraque, Misaque e Abdinego. Mas de repente, um rapaz começa a fazer uma oração. E Deus já não chama ele mais de Ananias, de Azarias, não. Deus começa a chamar ele, Deus não chama mais ele de Abdinego, não. Deus começa a chamar ele pelo nome. E se você ir, irmão, no versículo 24, você vai ver a oração de Azarias. Sabe por quê, meu amado? Porque você pode se esquecer de quem você é na hora da prova. As pessoas podem falar que você é isso, que você é aquilo, que você já pecou demais, que já não tem mais jeito. A sua mãe, o seu pai, jovem, pode falar pra você que você não tem jeito. Os seus amigos na escola podem falar pra você que vir aqui é uma perda de tempo. Você, mãe, que está orando pelo seu filho, pode estar orando agora, minha amada. Você, pai, que está orando pelo seu filho, pode estar orando agora, sem ter esperança de que um dia Deus vai fazer a obra. Mas Deus não se esquece dos seus filhos. O mundo pode estar olhando para nós e dizendo, você é Abdinego, você é Misael. Mas o Senhor, na palavra de Deus, começa a falar a oração de Azarias. Presta atenção. Você pode estar no meio da Babilônia sendo chamado de um monte de coisa. Você pode estar no meio da Babilônia acreditando que você é um monte de coisa. Mas Deus hoje está olhando para você e falando, você é o meu servo. Você é o meu escolhido. As raízes de Israel ainda estão em você. As raízes do meu evangelho ainda estão em você. E a palavra do Senhor diz que ele começou a fazer uma oração. Senhor, eu sei que nós pecamos. Eu sei que o Senhor permitiu que nós viéssemos aqui. Eu sei que o Senhor permitiu isso, irmão. Ele estava com a mão amarrada e foi orando. Eu sei que o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui chorando. Eu sei que o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui plantando o Senhor entre lágrimas. Eu sei que o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui longe da nossa família, longe do nosso templo. Eu sei, Senhor, que faz tempo que a gente não escuta a sua voz. E como o irmão dizia, como é ruim a gente não ouvir a voz de Deus. Eu sei, Senhor, que faz muito tempo, Deus. Faz muito tempo que eu não venho à sua casa. Faz muito tempo, Senhor, que eu estou no pecado. Eu sei que faz muito tempo, faz muito tempo, faz muito tempo. E ele orando, Senhor, faz muito tempo. Eu sei, Senhor, que nós fizemos isso e aquilo. Mas hoje, Senhor, eu também sei que o Senhor é o Deus de Israel e não vai me esquecer. Eu sei, Senhor, que se for da sua vontade, o Senhor pode me libertar desse lugar. E eu fico pensando que aquele menino dançando, irmão, com a mão amarrada, de repente o rei olha e vê um com a mão estendida. Ah, meu amado, toda a cadeia que prendia eles caiu. De repente o outro começa a louvar e a outra mão também solta. E eles começam a entoar cantos de louvores para Deus. Glória, glória, glória ao Deus de Israel. Eles estavam no meio da fornalha, como aquela sarça, irmão, pegava fogo e não se queimava. Naquele dia aqueles meninos entravam na fornalha e o fogo não consumia nenhum deles. O fogo não consumia a túnica, o fogo não consumia o cabelo, o fogo não consumia a pele, o fogo não consumia as sandálias, mas as cordas o fogo consumia. Eles começaram a louvar. E eu fico pensando que aquele povo todo olhando para eles assombrado, igreja.
assombrado com o milagre, assombrado com o que Deus podia fazer na vida de quem clama o nome dele. Aquele povo lá em cima, com a mão lá em cima, e eles orando, e eles adorando no meio da sarça, adorando no meio da fornalha. Meu irmão, nós estamos passando por prova todos os dias da nossa vida, nós estamos sendo perseguidos todos os dias da nossa vida, mas o Senhor está com os ouvidos voltados para nós, esperando alguém que diga: Senhor, eu estou no meio da sarça, mas ainda assim eu te adoro, porque eu sei que o seu poder, a sua presença é maior do que qualquer prova. Eu sei, Senhor, que nem a cruz foi capaz de te segurar. Então o Senhor é maior do que qualquer pecado, do que qualquer destruição. O Senhor é o Deus que pode me livrar da minha sarça. Irmão, enquanto mais eles oravam, mais o rei falava: joga lenha, joga lenha, joga lenha. Jogou tanto, irmãos, que diz a palavra de Deus que o fogo começou a subir de tal maneira que quem assistia do alto foi queimado. Metros e metros de altura foram queimados. E os meninos no meio da sarça louvando a Deus. E os meninos no meio da sarça adorando o nome do Senhor. E os meninos no meio da sarça, irmão, escolhendo Deus. Eu comecei a caminhar com Deus, eu tinha 12 anos de idade, no ano de 2002. Hoje eu tenho 33 anos, irmãos. 21 anos que eu caminho com Deus. Eu era só uma menina que as pessoas olhavam e falavam assim: não vai dar certo. É fogo de palha, não vai dar. Quando eu comecei a participar da mesma comunidade que o Aderi participava, um irmão chamado Pereira, irmãos, um homem de Deus, hoje não caminha mais com Deus. Ele olhou pra mim e falou assim: irmão, você quer ir no retiro? Eu falei assim: eu quero. Ele falou assim: mas as pessoas da sua idade dão muito trabalho. Eu tinha 18 anos, mais ou menos. As pessoas da sua idade dão muito trabalho. Eu falei assim, eu era abusada, né? Eu falei assim: irmão, você vai me vender a ficha ou não vai? Senão eu não vou. E aquele dia, irmão, eles venderam a ficha e Deus falou comigo naquele retiro. E é desse jeito, meu amado. Sabe por quê? Porque o Senhor só está esperando alguém ser capaz de louvar a Ele aonde ninguém mais é. O Senhor só está esperando alguém ser capaz de se decidir por Ele aonde ninguém mais se decide. Magda, mas eu sou muito jovem, ainda tem muita coisa para viver pela frente, eu sei, meu irmão. Mas se você não se decidir pelo Senhor, a gente não sabe do dia de amanhã. A gente tem o hoje, a gente tem o agora. O amanhã, não sei nem se eu vou chegar na minha casa em São José, meu amado. Você não sabe se vai chegar em casa, a gente não sabe nem se vai jantar hoje. A gente não sabe se Jesus vai voltar antes dessa pregação acabar. Mas uma certeza nós temos, que nós precisamos entrar na fornalha. O Senhor está olhando para esse acampamento e Ele não quer ver o quanto você ora. Ele não quer ver, meu irmão, o quanto você chora bonito, o quanto você canta bonito, o quanto você toca bonito, o quanto você prega, o quanto você arruma as coisas. Não, meu irmão, isso é importante, é importante. Deus precisa de gente trabalhando na obra, precisa. Mas o Senhor quer olhar, irmão, se você tem coragem de entrar dentro da fornalha nessa tarde. O Senhor está aqui, meu amado, para saber se você tem coragem de entrar na fornalha. É engraçado quando a gente vê, eu vou falar de você de novo, Alderi. É engraçado quando a gente vê o Alderi assim pregando. É um homem de Deus. E eu conheço, é um homem de Deus, é um dos poucos que a gente põe a mão no fogo. Ele, a esposa, a filha. Só que a gente não sabe quantas vezes ele tem que entrar dentro da fornalha, irmão. Você está olhando para mim, você não sabe quanto eu tenho que entrar. Os irmãos, o que está do seu lado, quantas vezes tem que entrar dentro da fornalha. E hoje o Senhor está aqui dizendo: o mundo está levantando estátuas. O mundo está levantando estátuas, irmãos. Onde nós trocamos a palavra de Deus por TikTok, por Instagram. Magda é ruim? Não, eu também tenho Instagram. Mas nós não podemos esquecer que é a palavra de Deus que nos alimenta. É pela palavra que nós seremos salvos, irmãos. Nós precisamos levantar uma geração que tenha a coragem de entrar dentro da fornalha ardente por Deus. No livro de Macabeus diz que uma viúva... Eu amo essa passagem. Demais, demais, demais. Uma viúva, irmãos, com 10 filhos... Presta atenção. Uma viúva com 10 filhos foi chamada porque sabiam que ela servia a Deus. E falaram assim: olha, você vai pecar contra Deus, come aqui essa carne que não é de Deus. Coisa simples. Só comer uma carne simples, um churrasco, pronto. Quer consagrado aqui? Pronto. E aí você não morre, nem seus filhos. O mais velho falou assim: eu faço questão de morrer por Deus. Não comeu a carne, foi escalpelado. O segundo foi degolado. O terceiro, o quarto, o quinto, de repente chegou o mais novo, o pequenininho.
e viu todos os seus irmãos morrerem, viu a dor da sua mãe. E ela pegou, e o rei chamou o menino e falou assim: olha só, se você se negar a carne que eu estou te oferecendo, eu te dou metade do meu reino. Vem cá, senhora, a senhora quer ver seu último filho? Eu posso tornar ele rico, um homem bom, aqui vai ajudar todo mundo, tá tudo certo. Manda ele comer. E a senhora chamou o menino e falou assim: vem cá, menino. Vem aqui. Tá vendo o céu? Olha pro céu, irmão. Tá lindo hoje, tá? Sim ou não? Tá vendo o céu, irmão? Vocês estão vendo? É bonito, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Tá vendo as montanhas, as árvores? Olha, 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 olha. Tá vendo? Tá vendo esse chão que você pisa? Foi tudo nosso Deus quem fez. Ela olhou nos olhos do filho dela e disse assim: contempla o céu, contempla a terra, contempla as montanhas que Deus fez. E não me envergonhe, nem envergonhe os seus irmãos. Vai lá e morra pelo nosso Deus. Meu irmão, preste atenção. Aquele menino teve a pior morte de todas. E por fim aquela mãe. Só que eles se encontraram na glória. Meu amado, nós precisamos entender que a nossa vida não é nessa terra. Nós somos dessa terra. Nós vivemos nessa terra. Nós precisamos, irmão, trabalhar. Precisamos nos cuidar sim. Mas nós somos cidadãos do céu. Nós precisamos nos cuidar e preparar a nossa alma para ir para o céu. Não se esqueça disso, jovem. A sua juventude vai passar. Gasta ela com o Senhor. A sua beleza, mulher, a sua beleza, homem, vai passar. Gaste ela com o Senhor. Esses dias eu comecei a fazer uma oração para Deus e falei: Deus, eu estou no auge da minha juventude, eu estou forte, eu sou cheia de saúde, Senhor, então me usa mais. Eu quero ser usada mais. E Deus está em silêncio. Eu falo: Senhor, me usa mais, me leva mais, faz mais o que o Senhor quiser. Eu quero ser usada, eu quero ser usada. E o Senhor falou no meu coração: primeiro, Magda, se levanta da onde você está, arruma a casa, não se dobre por estátua nenhuma, que eu vou te usar no momento certo. Irmão, preste atenção. O Senhor está olhando para você e dizendo: se levanta da onde você está e me segue de coração, de verdade, se decida por mim. De repente, as pessoas espantadas olhando aqueles jovens que se queimavam, mas não se consumiam. Não se consumiam pelo fogo. E alguém fala: rei, e aí, o que a gente faz? E o rei fala assim: eu estou pensando, mas me responde aqui uma coisa. Quantos foram que a gente jogou lá dentro? Quanto foi, gente? Foi 3. Foi 3, não foi, irmão? Só que o rei olhou e falou assim: mas tá errado. Tem certeza que foi 3? Foi 3, rei. Foi 3, eles têm certeza. A gente que amarrou eles, foi 3. Mas como é que a gente está vendo 4 lá dentro? E eles começaram a olhar bem direitinho. E de repente ele falou assim: e o quarto tem uma forma angelical, uma forma divina. E o quarto é diferente dos outros. Ei, meu amado, você pode entrar na fornalha ardente, mas eu quero que você entenda uma coisa: antes de você entrar, o Senhor já está esperando lá dentro. Antes de você colocar o pé, irmão, o Senhor já está colocando o caminho para você entrar. O quarto homem da fornalha estava esperando aqueles jovens lá dentro. Magda, é muito difícil se decidir por Deus, é metade da minha família que não vai vir comigo. Irmã, coloca o pé, porque o caminho o Senhor já está colocando. Magda, mas toda vez que eu me levanto para vir para a igreja, começa uma perseguição, começa, Magda, uma bagunça na minha casa, parece que nada dá certo. Irmã, presta atenção: o quarto homem já está esperando você para continuar esse caminho. O quarto homem já estava nesse acampamento muito antes da gente pensar em vir para cá. O quarto homem está aqui nessa tarde olhando para você e dizendo: se levanta, se levanta, se levanta e entra na minha fornalha comigo. Tenha coragem, tenha força, tenha decisão, tenha santidade. Se decida por Deus, porque Ele já se decidiu por você antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Então levanta e entra na fornalha ardente. Irmão, está na hora de nos decidirmos por Deus. Está na hora. Eu sei que não é uma pregação que os outros gostam de ouvir, porque tem que ter renúncia para caminhar com Deus. Tem que ter santidade. Tem que viver a castidade, jovem. Não pode ser adúltero. Não pode vir para a igreja e se vestir que nem as pessoas do mundo. Não pode, meu irmão, vir para cá
e se embebedar no final de semana depois, e trair com o olhar, com o celular. Está na hora de você se decidir por Deus. Existem pessoas na sua casa, me responde, que precisavam estar aqui, não estão? Sim ou não? Tem algum amigo seu? Está pensando em alguém aí? Se você for o que você deve ser, você incendeia o mundo. Você incendeia esse mundo. A sarça pegou fogo e não consumiu. Sidraque, Misaque e Abednego foram lançados na fornalha e não se consumiram. Saíram de lá e o rei chamou eles. Ei, meninos, como é que vocês estão aí? E eles responderam, a gente tá bem. Estamos aqui rezando, louvando, adorando. Na fornalha, você adora na fornalha? Estamos aqui. E o rei falou, tira eles daí. A Bíblia diz, irmão, que nem cheiro de fogo eles não tinham. Nem cheiro de fogo, irmão, eles não tinham. Você vai passar, irmão, pela sarça, mas ela não vai te consumir. Você vai passar, meu irmão, pela fornalha, mas ela não vai te consumir. O único fogo que pode te consumir nessa tarde é o fogo do cenáculo. O único fogo que pode te consumir nessa tarde é o fogo que o Senhor manda do céu. O único fogo, jovem, que o diabo não pode apagar na sua vida é o fogo que o Senhor manda para o céu. Ele pode até tentar, como o irmão dizia, pode até tentar levantar 1000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas todos se levantam para cair. Ei, meu amado, nós estamos vivendo em um tempo difícil, sim, nós estamos, e cada vez vai ficar mais difícil, irmão, cada vez vai ficar mais difícil. Jovem, presta atenção em mim, cada vez vai ficar mais difícil. Ou você se decide por Deus, ou você vai encontrar o salário do pecado, que é a morte. Magda, eu vou morrer, vai, infelizmente, irmão. Ou hoje ou amanhã. Um condomínio vizinho do que eu moro. Menino de 24 anos. Cuidava da família, ajudava a mãe a sustentar os irmãos mais novos. Amigo da minha irmã mais nova. A mãe foi trabalhar e de repente ela escuta, recebe uma ligação. O filho se enforcou no quarto dele. Menino trabalhador, um menino que ajudava a mãe a cuidar da casa. Marido matando mulher, mulher matando marido, filho matando mãe, mãe matando filho, e assim vai, gente. E nós brincando de ser de Deus. Nós precisamos clamar o Espírito Santo e deixar que a mudança venha de dentro para fora. Não é a forma só que você ora, irmão. Não é só a forma que você expõe, não, não, não. É a decisão de vida. Nós precisamos nos decidir por Deus. E o que eu faço, irmão? E o que eu faço, Magda? Está na hora de você não se dobrar mais diante da estátua que o mundo tem colocado na sua frente. Está na hora de você se levantar, irmão. Se levantar das coisas que o mundo tem pregado para destruir a sua família, para destruir a sua santidade, para destruir o seu amor, o seu casamento, a sua história. E se for preciso entrar na fornalha, saiba que o quarto homem está te esperando lá dentro. O que eu faço? Pedro viu Jesus de longe, irmão. E quando Pedro viu Jesus de longe, algumas pessoas falaram assim, é um fantasma. É um fantasma que está vindo. E Pedro, o mais abusado, né? Se lançou naquele mar. Se lançou. Sem se importar, irmão, porque ele sabia que era Jesus. Ele se lançou naquele mar. Ele se lançou, irmão. Ele se lançou. Você tem ideia, irmãos? No meio da noite ele se lançar no mar. Você já foi na praia à noite, sim ou não? Você não vê nada, é um medo danado. E ele se lançou naquele mar e foi andando, irmão, sobre as águas. Se lançou sem medo, se lançou sem reserva. Magda, mas eu vou perder muita coisa, irmão. Ele tinha muita coisa para perder ali também, gente. Ele tinha a vida dele para perder ali.
Os meninos da fornalha tinham muita coisa para perder. Moisés tinha o seu conforto para perder. Infelizmente você vai. Magda, mas é muita coisa em jogo. É muita coisa em jogo. Magda, mas eu não tenho ajuda. Provavelmente você não vai ter muita ajuda mesmo não. Magda, mas é difícil. Magda, mas dói. Magda, mas eu tô chorando. Você vai chorar. Mas quando Pedro no meio do caminho, irmão, assim como eu e como você talvez já pensou em desistir, que ele ficou com medo, olhou para um lado e para o outro, estava soprando uma brisa, e de repente ele começou a afundar. O quarto homem da fornalha já estava lá para levantar ele, para dizer: ei Pedro, eu estou aqui, sou eu sim. Ei Pedro, eu continuo aqui, sou eu sim. Mas para isso, irmão, é preciso você se lançar, é preciso você dar um passo a mais, é preciso você ir ao encontro dele. Mas como, Magda? Como? Se lança. Só se lança. Só se lança. Como? Se lança, navega. Se lança, continua. Se lança. E o Espírito Santo vai te encher. E o Espírito Santo vai te capacitar. E o Espírito Santo vai colocar as pessoas que você precisa na sua vida. E o Espírito Santo, irmão, vai soltar as amarras que tem te prendido. E o Espírito Santo vai te levantar. O Espírito Santo vai te dar uma nova chance. O Espírito Santo, irmão, vai fazer de você aquilo que ninguém acredita que você pode ser. O Espírito Santo vai tornar você um pregador do Evangelho, jovem. O Espírito Santo vai fazer com que você, homem e mulher, seja um intercessor de fogo. Mas eu tenho vontade de aprender a tocar para Deus. O Espírito Santo é quem te capacita. Irmão, então o que eu faço? Se lança como? Se lança. E clama. Entra na fornalha e clama. Se lança no mar, no oceano. E clama. E clama. Como? Se lança. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei a quem? Ao Deus do meu amor. Pedro se lançou nesse mar, cante. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei a quem? Ao Deus do meu amor. Se lança, eu navegarei, canta, no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Pode ser melhor, cante, eu navegarei. Vai ficando em pé e vai cantando, vai. No oceano e ali adorarei ao Deus do meu amor. Erga seus braços, erga. Eu navegarei. No oceano